Ô Paulinho, eu vou te fazer uma pergunta. O TSE também determinou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro retire uma publicação feita sobre o ex-presidente Lula, né? Qual que era o conteúdo Vamos do post? lá. A ministra Maria Cláudia Buccianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a retirada de informações consideradas falsas sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, das redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, o filho do presidente Jair Bolsonaro. A decisão é de domingo e atendeu ao pedido da Coligação Brasil da Esperança, que apoia Lula. A publicação em questão dizia que, caso eleito, Lula iria proibir o trabalho de motoboys e motoristas de aplicativos como iFood e Uber. Segundo o pedido, Lula apontou a ausência de direitos trabalhistas pelos aplicativos, mas não prometeu acabar com a modalidade. Então, segundo a ministra Maria Cláudia Buccianeri, eu vou ler as aspas dela aqui, ó. Não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral. O pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre o assunto durante ato das centrais sindicais em São Paulo no dia 1º de maio. Vou ler aqui aspas do que disse Lula na ocasião. Vamos ter de sentar numa mesa e regulamentar a vida das pessoas que trabalham com o aplicativo. Dizer que não podem ser tratados como se fossem escravos, que precisam ter direito a um programa social, a uma assistência médica, a um seguro para quando bater o carro, a moto ou a bicicleta e a um descanso semanal remunerado, porque a escravidão acabou. Então, tá aí um pouco do que disse o Lula e da publicação do Eduardo Bolsonaro. Muito bem. O Guga, a gente está vendo o TSE justamente mandando apagar ou não, né? Dependendo justamente do pedido, enfim, eles fazem uma avaliação, aí às vezes eles se baseiam em matérias de jornais, enfim. Você acha que dá realmente para fazer algum tipo de gerência sobre isso? Não é meio perigoso essa coisa do apaga esse post, deixa esse? Porque todo mundo está publicando tudo sobre todos. Mas se for um libera geral, vai ganhar quem tem a maior máquina de distribuição de mentira no final. Mas é um libera geral não hoje. Pode ser não é um libera geral, lógico, mas de fato está muito lento o processo. Eles demoraram 35 dias para tirar do ar esses vídeos do Bolsonaro com os embaixadores. Se eles demorarem mais 35 para tirar uma próxima fake news, acabou a eleição. Então é claro que o processo está lento. E o Alexandre de Moraes, quando tomou posse no TSE, falou que ia ser incisivo, que iam ser ágeis, que não iam deixar transcorrer essas máquinas de fake news, porque tem coisas que são fake news óbvias e que tem que sim ter alguma reação da justiça, senão vira uma disputa injusta. Se você deixar um presidente que tem a estatal na mão dele, que tem a máquina do Estado na mão dele, usufruir dessa máquina, como ele usufruiu dessa vez, deixa eu só receber usando quem a EBC. está nos acompanhando através do rádio, são 10 horas e 46 minutos, a gente está analisando aqui uma decisão do TSE, para você entender, você que nos acompanha aqui em todo o Brasil, que determinou que o deputado Eduardo Bolsonaro remova um post a respeito do ex-presidente Lula. Se não tem uma reação do TSE, quem tem a maior máquina de mentir vence ou tem uma grande vantagem durante a eleição. E o Bolsonaro tem a estrutura do Estado. Ele usou, inclusive, um aparelho do Estado, um canal do Estado, a EBC, para fazer a transmissão junto com o YouTube. Ele usou canais do Estado, portanto, para fazer a transmissão de um evento onde ele estava atacando o sistema eleitoral e onde ele, de certa forma, estava pedindo para que não se votasse, portanto, em outros candidatos. Aquilo é visto, portanto, como uma fake news e uma maneira de se promover eleitoralmente, uma campanha antecipada. Está tudo misturado. Como é que não vai ter uma reação? Como é que não vai ter uma reação quando o Eduardo Bolsonaro espalha mentiras nas redes também? E se você for ver as próprias plataformas que estão retirando isso, o YouTube, eles colocam muito claramente como diretrizes que você não pode mentir, desinformação. No YouTube não permitimos certos tipos de conteúdo enganoso que podem causar danos graves. Isso inclui desinformação que possa apresentar riscos reais, como promoção de medicamentos ou tratamentos nocivos, ou alguns tipos de conteúdo tecnicamente manipulados, ou vídeos que interfiram em processos democráticos. Se você quer inventar que cloroquina funciona e a ciência já chegou à informação de que não funciona, já virou fake news. Escuta, se você quer espalhar uma mentira que a Justiça Eleitoral diz que é mentira, tem que tirar. Deixa eu fazer uma observação. Quando circulou aquela fake news a respeito do encontro do Bolsonaro com o assassino da filha da Glória Pérez, o Guilherme de Pádua, eu vi isso reverberando nas redes sociais de
milhares e milhares de pessoas. Muitas dessas pessoas contrárias ao presidente da República. O meu ponto é, por que eu acho que eu divirjo de você nessa questão do TSE especificamente? Porque eu acho que é impossível fazer essa gerência sem haver censura. É impossível. Claro que assim, você vai censurar a mentira, no caso. Agora, você naturalmente... Porque você considera mentira. Você naturalmente, no momento em que você fala... Então, mas dizer que o Bolsonaro almoçou com o cara, é verdade ou mentira? Não, é mentira, mas se o Lula disser isso, você acha que eles vão retirar? Você acha que se o Lula, como fez o Bolsonaro, colocar um... Não dá pra... Não precisa nem ser na EBC, mas se o Lula fizer uma live dizendo que isso aconteceu, eu te garanto que no outro dia o Bolsonaro entra na justiça e ele vai responder. Isso é óbvio. E quem tem que entrar são os candidatos. É óbvio que tem que ter uma reação dos próprios, não tem como a justiça saber de tudo, e a justiça tem que atuar naqueles casos mais relevantes. Se o Lula fizer algo desse tipo, olha, ele estava com o Guilherme de Pádua, ele vai rodar também. Eu não tenho a menor dúvida. Tenho a menor dúvida. Claro, não, mas ele não falou isso. Inclusive, os influenciadores... Ele não falou isso? Não falou. Toda a militância dele falou? Que militância toda que falou? Felipe Neto, ele foi lá e depois disse que não. Toda a militância. Eu vi, a militância que eu vi, compartilharam essa informação. Olha, os que eu vi compartilharem a princípio, o Guilherme de Pádua, eu vi fazer... Eu tenho que ser justo. Eu quero que você diga então quem foi. Eu tô sendo justo. Você tá que nem o Ursão. Quem é que foi? Você quer que eu pegue o dado de 1973? Não, eu quero ser aponte um então, porque eu não sei, isso que eu vi. Eu vi fazerem meia-culpa. E aí, eu queria que você colocasse o Lula nesse patamar. Eu tô falando de um presidente usando a EBC e a YouTube, chamando embaixadores para espalhar uma mentira, atacando as urnas e colocando em risco o sistema democrático. Você quer comparar isso com os influenciadores do Twitter do Lula que Qual falaram que é a treta, do Guilherme de Pádua? Não, é que assim, nesse caso, houve essa notícia, era uma notícia, né, que uma jornalista deu de que teria acontecido esse almoço. Depois eu acho que vários veículos corrigiram. Agora, na questão individual, pode ser mesmo que as pessoas não tenham corrigido, gente. Tá. Mas isso não é o Lula. Bom, pode ser. Não é o presidente. Então, mas houve algum pedido no TSE por parte do Bolsonaro para que tirasse de alguém e aí não foi tirado? O que eu acho assim, peraí, é que aí a gente está vendo... É uma disputa um pouco judicial também, porque a partir do momento que esse União aí Brasil, que é, sei lá, não sei qual que é aqui, enfim, que fez o pedido aqui, que é apoiador do PT, para tirar esse... Então, houve um pedido, entendeu? Sim. Então, tá meio judicializado, porque é meio terra de ninguém. É verdade, Paulo. O vídeo pode circular sendo uma mentira e até a gente mesmo pode ser enganado. Vídeos e aí, por exemplo, quem é ético, o que faz? Tira, se foi enganado, e bota lá depois. Olha, gente... Me enganei aqui, esse vídeo não era real. Esse almoço do Bolsonaro com o cara não aconteceu, sabe assim? Porque todo mundo é passível de erro e a imprensa corrigiu a informação depois. Vamos ser justos, corrigiu. Agora, individualmente, de fato, aí eu não sei se todo mundo que pôs isso... Não, eu não sei. Seria ético agora, se as pessoas fizeram isso de fato... Eu não tenho a menor ideia. Tiraram os vídeos do Lula chamando o Bolsonaro de genocida. Uma vez na internet vai estar sempre circulando, porque as pessoas salvam o vídeo, mandam por WhatsApp, Telegram. Sim, então, uma vez na internet, sempre na internet. Por exemplo, não querem deixar que os vídeos da reunião com o Bolsonaro e os embaixadores voltem a circular na internet. Mas muita gente tem esses vídeos no seu celular e tomara que espalhe novamente, porque é isso, essa é a liberdade, essa é a graça da liberdade. Essa é a graça de você ter a liberdade para opinar. No caso de querer fazer uma piada ou ter uma opinião própria, por exemplo, o Eduardo. O Eduardo está no direito dele acreditar que o Lula, caso eleito, acabe com os aplicativos de iFood, de Uber, de 99. Ele tem esse direito, gente. Ele tem o direito de pensar isso. Agora, ele pode opinar, só que isso não se torna uma verdade absoluta. As pessoas têm que ter a inteligência de ler a notícia e depois ir atrás de outras informações para tirar as suas próprias conclusões. Agora, querer retirar da internet por você achar que não é válida a opinião do Eduardo ou que é fake news sem ter como provar, porque caso o Lula vença, assim como a esquerda vive falando, caso o Bolsonaro seja eleito em 2018, vai ocorrer uma ditadura. Essa ditadura nunca ocorreu e o Bolsonaro não mandou retirar essas coisas da internet. Hoje, os apoiadores do Bolsonaro pedem para ser judicializada essa questão porque a esquerda está jogando assim. E a gente precisa jogar com as armas que a gente tem. Só que até agora eu não vi
a respeito de uma decisão do TSE de retirar um post do deputado Eduardo Bolsonaro que falava sobre Lula. Cubaninha, eu tive que te interromper. Você ficou brava? Não, Paulinha, porque deu tempo de anotar, para não me perder no raciocínio. Siga. Já tô acostumada com o ditador aqui. Tô brincando, gente. Tô brincando. Não ataquem ele nas redes, por favor. É uma brincadeira. Bom, eu queria finalizar meu comentário falando sobre, por exemplo, a fake news dos R$600, que falaram que o Bolsonaro, depois da eleição, ia acabar com os R$600. Não, o governo está fazendo de tudo, o Paulo Guedes está trabalhando todos os dias, incansavelmente, para ver como é que dá, para continuar ano que vem com esses R$600. Então, essas fake news espalhadas pela equipe do Lula, pelo Lula, também vão ser retiradas da internet. Qual é a fake news? O Lula falando no debate que ele foi inocentado em 2 instâncias da ONU. Será que esse vídeo, esse trecho do debate também vai ser retirado? Porque uma grande fake news isso, que até agora ninguém se manifestou. Esses que defendem tanto a liberdade e fora fake news, eles não estão nem aí para falar do Lula, porque é isso que eu falo, o Guga fala que é desigual, por isso que o TSE está fazendo isso de retirar posts, porque o Bolsonaro está com a máquina na mão e o Lula não, então uma disputa desigual, mas desigual se torna a partir do momento que muitos posts da direita são retirados e alguns específicos da esquerda são retirados. Isso sim é desigual. Onde um pode falar tudo o que entender e quando espalha fake news, foi um erro, desculpa, senhor Alexandre de Moraes, mas o outro lado, quando comete algum gafe, quando emite alguma opinião, aí é taxado de fake news e sai da internet. Isso, para mim, sim, é desigual. O Bolsonaro sendo chamado de miliciano. Ele é miliciano? É comprovado que ele é miliciano? Ou isso é uma fake news, uma calúnia, uma difamação? Até agora, os usuários da internet podem chamar o presidente da República, seus filhos, seus familiares, de milicianos, de tudo, mesmo não sendo provado nada. E o Lula não. O Lula é acusado de qualquer coisinha, mesmo sendo verdade, aí é retirado por ordens do TSE. Muito bem. O Paulinho, eu vou te passar, Guga, só uma mas dúvida antes... rápido. O que mas foi? tem algum pedido para serem retirados esses vídeos? Porque é isso que eu estava trazendo aqui. A direita está entrando agora entrando com não alguns que a direita seja a favor, entende? Eles não são a favor, eles acham que tem que circular tudo. Agora, como a esquerda está entrando, a direita está aprendendo a usar as armas que tem. Claro. E a se comportar igual a esquerda. Se a esquerda está fazendo isso, a gente vai rebater. Não, mas aí que eu quero... Por isso que eu falei, gente, foi atendendo a um pedido. Então, acho que é movido um pouco a esses pedidos. Então, se há pedidos, vamos acompanhar também essas decisões. Da esquerda sejam retiradas, eu sou contra. Eu acho que o Lula está no direito dele de mentir, de falar que foi inocentado. Entendeu? Sim. E não ter a publicação retirada. Mas eu dei esse exemplo aqui, não estou me contradizendo. Sim, só para comparar. Para colocar na balança. Sim. Como com a direita acontece tudo, com a esquerda não acontece nada. Olha só, turma, eu tenho 20 segundos para a gente voltar para o rádio. Se eu passar para o Paulo Figueiredo, as pessoas não vão entender nada. Eu vou ter que interromper ele para falar o seguinte: estamos de volta para o rádio. Então, qual que é a minha estratégia? É justamente continuar falando do jeito que eu estou falando agora. Bem devagar. Calmamente, passar, para eu dizer que nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 10 horas e 59 minutos para vocês que nos acompanham. Nós estamos aqui numa puta treta, hein, meu? Discutindo a respeito da decisão do TSE de mandar Eduardo Bolsonaro remover aquele post falando sobre o Lula. Paulinho, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado nessa minha visão, mas eu me sinto um cara mais libertário nessa questão a respeito de fake news. Porque na minha cabeça, eu não sei se eu estou certo ou não. Não sei. Não sou o dono da razão aqui. É porque eu acho o seguinte: quanto mais as autoridades e o Estado se meterem nessa história, eu fico muito receoso de se ter algum tipo de censura alguma hora. E eu sou contra a censura. Eu não sei se eu estou certo ou não. Eu quero que vocês me falem, Paulo Figueiredo, por favor. Nós precisamos mesmo falar sobre isso, sobre mentira, sobre verdade, sobre fake news. Eu gostei de uma fala do Guga, que ele falou assim, e é raro isso, ele falou, vai ganhar quem tiver a maior máquina de produção de mentira. E eu acho que isso tem razão, porque a maior máquina de produção de mentira que existe hoje em dia, de fake news, é a mídia, incluindo a CNN, que ele citou aqui agora há pouco. Esse é exatamente o problema. Por exemplo, ele disse e reiterou no ar que o manifestante no 6 de janeiro, que ele chama de invasor do Capitólio, foi condenado por ameaçar a Nancy Pelosi com uma arma. Ele pode rir e depois ele vê o vídeo revê o que ele mesmo falou. Ele leu uma notícia na CNN. E esse é o problema de ser leitor de jornal. Esse é o problema das pessoas quererem decidir o que é verdade ou não. A narrativa oficial desses veículos podres de mídia prevalece. O que aconteceu na verdade? O Guy Riffet, não é Guy, é Guy,
um homem de 49 anos, ele não foi condenado por isso, ele foi condenado por desordem civil, obstrução de processo oficial, entrada e permanência em terreno restrito com arma de fogo e obstrução de justiça. A acusação de terrorismo contra ele foi rejeitada. Agora, sabe qual é o problema? Ele nunca entrou no prédio do Capitólio. Ele nunca agrediu a polícia. E a arma que ele tinha, que ficou do lado de fora, sequer saiu do coldre. Reparem, esse cara que o Guga disse que invadiu o Capitólio e ameaçou a Nancy Pelosi com uma arma, sequer entrou no Capitólio. A Nancy Pelosi nunca teve contato nenhum com os manifestantes, muito menos com um cara que nem entrou no Capitólio. O único tiro dado dentro do Capitólio foi dado numa veterana em uma manifestante, que se chama Ashley Babbitt. Foi dado por um policial do Capitólio. Reparem o que dizem para você que é a verdade e o que é a verdade. Reparem o que dizem os veículos de mídia e o que de fato acontece. Tudo que eu estou falando aqui são os fatos que estão no processo. Eu não leio notícia de jornal, eu gosto de ler o processo. Está tudo lá. Inclusive a sentença dos órgãos, do juiz e do júri popular. Aliás, essa foi a primeira no caso do 6 de janeiro. Em relação aos aplicativos, a discussão em torno desse assunto, que é muito relevante, hoje, aplicativos, Uber Eats, iFood e todos esses outros aplicativos de entrega, hoje geram milhões de empregos no Brasil. Complementam a renda de milhões de pessoas. E por que isso acontece? O Brasil tem uma das piores legislações e mais rígidas legislações trabalhistas do mundo, ainda depois da reforma trabalhista que passou, que foi um avanço, mas ainda muito pequeno. No momento onde você impõe essas mesmas restrições tiradoras de emprego aos aplicativos, o que vai acontecer? Os aplicativos vão ter que ter menos gente trabalhando. Vão desaparecer empregos. Isso não é fake news. Isso é princípio básico de economia. Quando você aumenta o custo, a demanda diminui. É um princípio básico de economia. Isso não é fake news, TSE. Então, sem dúvida nenhuma, muitos empregos serão destruídos. Muitas pessoas ficarão sem ter complemento de renda, com o suposto benefício que os benefícios que o Lula promete que vão haver.